Vamos nós? Aleluia. O pessoal vai colocando ali os slides, né? Terceira lição, período anterior à lei. É necessário entender que mesmo no período anterior à lei, o pecado já reinava sobre a humanidade. Eu acho que dispensa até comentário isso, né? Nós vemos o quanto aquele povo andando pelo deserto foi afligido por essa ação maligna, né? E infelizmente a morte, o assassinato, né? O primeiro assassinato da humanidade, né? O próprio irmão Caim mata Abel e tantas outras situações, e a lei já não existia, né? A lei não existia. O povo ali no Egito, a forma com que as coisas aconteceram, a maldade, né? O povo caminhando ali pelo deserto, a reclamação, toda a murmúria. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, Romanos 5, 13 e 14. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. 14. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Então ele está falando que Adão era um tipo Jesus que viria, e que há tanto pecado como salvação nos que se encontravam sem a lei. Aí Romanos 2, 12 a 16 fala sobre isso. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Eu me lembro muito do Russell Shedd quando eu leio esse trecho aí, porque ele fala que no dia do juízo, 3 princípios fundamentais vão julgar a humanidade. Primeiro, a própria existência de Deus. Não adianta o ateu, o agnóstico, quem quer que seja: eu não te seguia porque eu não te conhecia. Problema seu, a natureza estava aí para me mostrar, e eu estou aqui, agora você está me vendo, agora é tarde. Segundo, a própria Escritura, que mostra que Deus é Senhor e Ele existe. Mas eu nunca li a Bíblia, mas eu deixei ela lá com os homens, era para você ler, ela é a minha palavra. Mas não tem desculpa. Tudo que você fez consciente. A sua própria consciência lhe dizia que você estava errado. É como uma criança quando faz um mal feito. Por incrível que pareça, ela não pode ter aquela maturidade de um adulto, mas ela sabe que está errada. Agora você imagine um adulto que faz o que é errado, sabe que é errado. Então não tem como, serão indesculpáveis diante do juízo do Senhor naquele dia do julgamento. A questão do pecado. A lei realçou o pecado, embora ela já existisse. A lei foi introduzida, de acordo com Romanos 20, para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A condição do homem neste período, ou seja, necessitado de Deus e de sua salvação. A lei, ela mostrava, a lei, ela apontava, a lei dizia que eu e você somos pecadores, mas ela não tinha o poder de expiação. Por isso era necessário todo aquele processo de sacrifício de animais no tabernáculo, né, de Moisés, levantado por Moisés. Gênesis 3 diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, esta te ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A obediência era necessária mesmo sem lei. O que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. Ou seja, a fé também era necessária. Eu confesso a vocês que eu tinha dúvida em relação a uma situação. Toda vez que eu lia Romanos capítulo 1, toda vez,
eu olhava aquilo ali e quando Deus disse assim, olha, por eles praticarem tanta impureza, né, por eles serem tão sórdidos nisso, né, homens se relacionando com homens, mulheres com mulheres, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Então quando eu li aquilo ali, eu falava, caramba, Deus assim foi, né, e Ele tem todo o direito de fazer isso porque Ele é Senhor, E eu estava assistindo uma dessas ministrações do Derek Prince, que para mim é um mestre, né? E ele disse assim, na verdade, infelizmente por conta desse processo, né, de passar de uma escrita para outra, a gente vai perdendo um pouco da essência. Ele mostra que na verdade, não é que Deus assim tipo chutou o pau da barraca, não. Deus ele é muito paciente, Ele espera que o homem se posicione, que o homem reconheça. O termo correto é Deus, por eles terem desejado, que é o que está acontecendo na nossa geração, viverem dessa forma, Deus então permite, Deus os entrega. Mas esse não era o desejo de Deus, nunca foi. Analisando toda a história, desde o surgimento do primeiro homem até os dias de hoje, sempre houve essa questão de levar o homem à obediência, de que muitas vezes eu tenho que ter a fé necessária. É como nós estávamos falando ainda agora, viver as escrituras exige fé, ter princípio para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, é fé, não é fácil. A nossa natureza não vai querer isso, a nossa carne vai querer, sabe, extravasar. Então, Hebreus capítulo 11 fala algo bem interessante. Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ou seja, a pregação da justiça já acontecia mediante figuras. A humanidade, gente, ela é indesculpável, não adianta. O cara pode querer dizer o que ele quiser, mas Deus sempre ao longo dos tempos foi mostrando, foi analisando, foi, sabe, direcionando. 2 Pedro 2,5: Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Então, a fé era necessária e ela é necessária para relacionar-se com Deus. Ontem, eu com esses 2 irmãos, eu já falo pela fé irmãos, né? Que são amigos. E aí, tem um deles que eu particularmente creio que ele vai converter ao Senhor. Eu creio muito, muito, muito mesmo. Assim, mas é impressionante como o homem, aí eu perguntando para ele, falando ontem, ele estava lá em casa, e eu, de certa forma, pregando dos acontecimentos dos últimos dias. Ele, né, muito católico, de família muito católica, mas ele falou uma coisa que ele disse: não, pastor, eu acredito nisso, eu acredito que realmente já é o fim de todas as coisas. Eu disse: pois é, meu amigo, você precisa começar a exercer uma fé maior, porque se você não fizer isso, você pode, infelizmente, ficar. Aí, já indo embora, ele tirou uma brincadeira com o outro, né? E aí eu disse para ele assim, falei: olha, Deus tem se revelado para você de várias formas, e é necessário que você possa ter fé. Eu sei que não é fácil, diante de um mundo tão cheio de ostentação e de coisas, tomar uma posição para ser um cristão verdadeiro. Aí ele riu e disse: o recado está dado, né? Eu falei: o recado está dado. Então, assim, é preciso de fé para nós nos relacionarmos com Deus. Não tem jeito, gente. Não perde nunca isso. Não deixa. Ontem um amigo meu, pastor, mandou um vídeo para mim de um maluco, acredito que vocês devam ter ouvido, tentando desconstruir o que Jesus é em relação a Israel e o que Israel é. O cara fala nada com nada, entendeu? E assim, é tanta coisa que existe hoje no mundo, são tantas coisas que se você não tiver fundamentado na palavra, por isso que nessa manhã é a palavra que me limpa e te limpa, que se você não tiver uma fé necessária, você vacila. Você vacila. Quanta gente boa passou aqui pelo nosso meio, foram gente inteligente, boa de Bíblia. Estava agora falando com o Paulinho, cara,
Um irmão querido, Kleber, né? Kleber foi aluno do cara joia, inteligentíssimo, mas mergulhou em umas situações onde eu disse para ele: cara, isso é bom, mas é perigoso, não deu outra. E o cara acha hoje que está certo. O cara hoje não acredita em Jesus, vive um padrão totalmente atípico. É complicado, gente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto. Por meio da fé ainda fala, né? Quantas vezes a gente em ministrações fala da fé de Abel. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu o testemunho do que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, segundo a fé. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, como Isaque e Jacó, co-herdeiro da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de ser estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia prometido. Assim, aquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. Em suma, e ele vai relatando ali, né? Essa carta de Hebreus 2 é extraordinária. Até ele chega no 20, pela fé, tudo é pela fé. Isaque abençoou a Jacó e a Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade de seu bordão. E pela fé José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções, né, acerca de que tirassem os seus ossos. Olha que louco. O cara está vivendo no maior, era mais ou menos assim. Hoje os Estados Unidos é bênção ainda, assim como nação próspera, mas está lá esses balaios todos, não vou nem falar da Europa, porque até a França, que antigamente era cartão postal, dizem que está uma peste de rato, a coisa está feia lá. Vamos falar dos Estados Unidos, né? Um padrão, de repente você recebe todo um padrão de cidadão americano para morar lá, porém a sua pátria é o Brasil, e você diz: não, um dia, quando tudo isso aqui acabar, e vai acabar, Deus está me dizendo que Ele vai restaurar todas as coisas. Eu quero que os meus ossos sejam sepultados, colocados, né, em sepulcro no Brasil. José, pela fé, diz exatamente isso: leve os meus ossos daqui. E estamos falando agora de uma questão espiritual. Eu estou no Egito, uma terra, né, que não é a terra que Deus prometeu. E assim aconteceu. Eles levaram os ossos, porque foi pela fé. Tudo tem que ser pela fé. Bom, a previsão do que viria após a lei. Antes mesmo de dar a lei a Moisés, Deus demonstrou a Abraão a justificação que aconteceria pela fé. E isso é extraordinário. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Então a gente já vê um Abraão exercendo fé. A graça, ela é um ato de fé. Eu não fiz por merecer, mas eu recebo pela fé. Olha só a revelação que Abraão teve de Cristo. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia, e ele o viu e alegrou-se. Os filhos de Abraão devem reproduzir as suas obras de fé. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Que obras são essas? Viver pela fé e algo superior.
Mas como eles eram muito religiosos e agarrados a uma lei que não os conduzia a absolutamente nada, era impossível que eles pudessem, pela fé, acreditar que Jesus, ele é o Messias. A graça nos foi dada antes dos tempos eternos e antes da lei, inclusive, e revelada no devido tempo. Diz lá em 2 Timóteo, 9 e 10, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras. E aqui, gente, deixa eu reforçar, né? Se tem uma coisa que o diabo ele é expert, né? Esse espírito, especialmente nos últimos dias, em fazer, é tentar mostrar que nós somos muito bons e justos. E isso não é verdade. Não é verdade, não são as nossas obras. Que Deus abençoe, não tenho nada contra ninguém que é espírita, mas eu tenho tudo contra ao espiritismo kardecista, porque ele não tem como prover salvação para ninguém. Eu tive, quando eu trabalhei, muitos amigos que eu os admiro até hoje, mas era impressionante, quando a turma liga pedindo ajuda, é do lar fulano, do lar cicrano, é para as crianças, e o cara, cheio de muita bondade, eu todo mês contribuo lá para o orfanato X, para o lar tal. Beleza, pasmem, eu conhecia a vida daquelas pessoas, muitos deles eram adúlteros pesados, mas eles achavam que as boas obras os levariam um dia, quem sabe, depois que desencarnarem desse corpo, encarnar num corpo melhor, porque estavam fazendo boas obras. Isso é terrível, gente, isso é um engano. Que Deus tenha misericórdia. Então, nós não somos salvos pelas nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, desde a fundação do mundo. Isso é tão sério que quando você pega o Gênesis 3, você vê praticamente todo o Evangelho, sabia? No Gênesis 3, se você tiver cuidado de ler o Evangelho, o Gênesis 3, você vai ver que ali está quase todo o Evangelho. Todo o Evangelho está ali. Mostra a espada em volta, do jardim, ou seja, para ter acesso novamente ao jardim, tem que ser pela palavra de Deus, não tem como voltar mais ao jardim. Mostra os querubins ali impedindo o homem de retornar. Sabemos que os querubins eram responsáveis por cuidarem das coisas de Deus, da santidade de Deus, de declararem o quanto Ele é santo. Sem você ter esse padrão de santidade, você não entra no jardim. Não tem como fazer esse caminho de volta, se não for através da santidade, se não for através da graça. É ela que nos conduz novamente à intimidade com Deus. E mais ainda, quando o homem e a mulher pecam, colocam tapa-sexo, A gente não diz que era folha de parreira, mas beleza, vamos lá, uma folha grande. Mal sabiam eles que dias depois aquilo ia secar, murchar e não ia adiantar de nada. Aí de repente a gente vê, Deus falando com o homem, e agora eles vestidos de uma pele de um animal, que com certeza foi um cordeiro. E eu me imagino que dor Adão e Eva não sentiram quando viram Deus imolar a morte de alguém para cobrir a impureza, a imoralidade, o pecado. Alguém teve que ser sacrificado. Pela primeira vez a morte entra no ambiente de vida. Deus sacrifica. Eu imagino aquele cordeirozinho, se estribuchando ali, sangrando e tendo que morrer, ser esfolado, e Deus tem que fazer agora uma roupa de pele. Eu até brinco muitas vezes, que agora, e o Pember no livro As Eras Mais Primitivas da Face da Terra diz isso com muita propriedade. Nós somos os únicos mamíferos que precisam de uma sobrepele para cobrir a nossa vergonha. Nós temos que cobrir a nossa vergonha. Me desculpe até a expressão forte que eu vou usar, para que a gente não possa ser estimulado sexualmente. Aí tem que se colocar uma roupa. Você não vê nenhum mamífero aí com uma sobrepele.
Já havia sobre o homem uma aura de poder que o revestia. O sexo era algo e é algo maravilhoso, mas não era o que é hoje, essa coisa pornográfica, né? Essa luxúria, essa imundícia. O sexo é uma bênção quando ele é praticado dentro de um padrão divino. Era para ser assim desde o começo, mas agora, por conta disso, temos agora que cobrir a nossa vergonha debaixo do sol, né? Então, ele nos chama para uma santa convocação, por causa da graça, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele tornou, inoperante a morte eterna que ele está falando aqui, né? Agora ela não opera em nós quando acreditamos, quando vivemos, e trouxe luz à vida e à imortalidade por meio do Evangelho. Isso é extraordinário. Jesus agora me dá vida e vida eterna. A lei era impossível. Aquele que fosse pego em pecado pela lei tinha que ser exterminado, pagava com a própria vida. Mas agora não. Agora nós temos essa graça redentora e o sangue que nos redime. Eu não posso fazer disso um motivo para continuar pecando. Pelo contrário, eu tenho que me aprimorar em Deus para que a graça dele seja abundante na minha vida. Amém? Pai, muito obrigado por essa palavra, por tudo que vivemos nessa manhã. Oh Deus, nós não somos merecedores dessa presença santa, que traz alento ao nosso espírito, que acalma a nossa alma. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame sobre nós as suas bênçãos e provisões. Queremos te agradecer por aqueles que hoje terão célula, que estarão hoje compartilhando do melhor de Deus, em comunhão. Que o teu Espírito nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Estaremos terminando adorando a Deus. Fique à vontade com a sua oferta, com o seu dízimo, né, que